Você sabe por que o crocodilo não come esses pássaros? Porque ele precisa pedir ajuda para eles. Afinal, o crocodilo simplesmente não consegue alcançar seus dentes e limpá-los sozinho. Os únicos bichos que provavelmente nunca precisam da ajuda alheia são as formigas. As formigas sabem fazer tudo. Elas inventaram profissões, dominaram a agricultura, a construção, a arte da guerra. Elas não ajudam ninguém e trabalham apenas para o benefício da colônia. Mas existem criaturas que podem dominar as formigas e sua inteligência é igual à dos humanos. A inteligência dos corvídeos, ou seja, os corvos e seus parentes, realmente é muito semelhante à humana. Os cientistas até conseguiram medi-la. Obviamente, as aves não fizeram testes humanos de QI. Isso seria estranho. Mas materiais especiais foram desenvolvidos para um grupo de corvos da Nova Caledônia. Durante os experimentos, ficou claro que os corvos entendem mais ou menos como a física simples pode ajudá-los a resolver um problema. Assim, estimou-se que a inteligência dos corvos está no mesmo nível da de uma criança de 7 anos. E este é um indicador muito bom, especialmente para um animal que não é um primata. Como você já sabe, os primatas estão sempre à frente nisso. Mas quando se tratam de experimentos em laboratório, sempre surge uma dúvida. Os corvos são realmente tão inteligentes? Ou será que eles simplesmente foram treinados por esses mesmos cientistas para que eles possam anunciar a descoberta mais tarde? Steve, o que você escreveu? Não pode ser tão desconfiado assim. Seja como for, a dúvida desaparece imediatamente quando vemos do que os corvídeos são capazes em condições naturais. Por exemplo, este corvo aqui. Um corvo que pousa em uma torneira comum porque deve estar com sede. Mas ele é um pássaro, e um pássaro é simplesmente fisicamente incapaz de... Peraí, como assim? O corvo simplesmente pegou e girou a válvula? Eu não posso acreditar que ele realmente abriu água para beber bem sossegado. Ainda por cima, ele age como se nada fora do comum estivesse acontecendo. Em geral, o comportamento dos corvídeos às vezes é tão estranho, e pelo visto tão engenhoso, que mal entra na cabeça. Que pessoa em sã consciência vai até um formigueiro e deixa as formigas passearem sobre seu corpo? Mas é exatamente isso que essas aves fazem. Os corvos expõem suas patas e penas a insetos, às vezes permitindo que dezenas de formigas andem de lá para cá ao mesmo tempo. E não é porque eles gostam de cócegas não. A principal teoria é que esse banho de formigas ajuda as aves a se limparem, e em particular, a se livrarem de bactérias e outros parasitas que podem viver nas penas. As formigas podem simplesmente comer algum bichinho, sem nem mesmo suspeitar que estão trabalhando para um corvo, e algum bichinho morrerá por exposição ao ácido fórmico. Além disso, toda essa aplicação de formigas pode ajudar a aliviar a irritação que vem com a muda. Um bálsamo 100% natural para a pele mais sensível. E isso, na verdade, é bastante normal no reino animal. Esses banhos de formigas acontecem bem raramente, mas os pássaros ainda recorrem a ele para uma limpeza profunda. Sabe, quando banhos comuns e bicadas não são suficientes. Imagine o choque do corvo que caiu pela primeira vez em um formigueiro e, do nada, descobriu que era agradável. Mas tudo bem, vamos deixar as formigas em paz. Afinal, os corvídeos tiveram muito tempo para aprender a usar as peculiaridades do mundo animal para benefício próprio. Mas e quanto a usar uma pessoa? Bem, não uma pessoa em si, mas suas ferramentas. Para dizer a verdade, eu nem acreditei imediatamente no que estava vendo. O corvo viu uma vara de pescar deixada por alguém, entendeu que deveria haver um peixe na outra ponta e então a puxou. E ele não pegou a vara e simplesmente começou a puxar para cima. Ele entendeu claramente como as cordinhas funcionavam. Quando eu mostrei o vídeo para o Steve, achei que ele ficaria impressionado também. Mas em resposta, o Steve mostrou isto para mim. À primeira vista, parece que os corvos estão bicando o gelo para beber água. Muitas vezes eles agem dessa maneira quando, devido ao frio, perdem o acesso à água. Nada de estranho. Parece até que este corvo está comendo neve, quando do nada, ele puxa um peixe. Ele cavou um buraco e, de alguma forma, adivinhou que o peixe estaria bem embaixo dele. Como? Quer dizer, como? Ah, olha só, o segundo corvo também conseguiu. Espere, 2 peixes? Isso é um corpo de água ou uma lata de comida, hein? Em geral, parece que os corvídeos aprendem a tirar proveito de literalmente tudo que os cerca. Formigas, varas de pescar, sistemas de abastecimento de água, pessoas... E não estou falando de mendigar e nem mesmo de roubar guloseimas das mãos de turistas lerdos. Voltaremos aos turistas um pouco mais tarde. Por enquanto, falaremos da Torre
Torre de Londres. Pelo menos 6 corvos vivem em seu território. Por tradição, acredita-se que eles protegem a coroa com sua presença e que são um símbolo de fortaleza. Portanto, esses corvos são muito bem cuidados. E as aves entendem isso. Um dia, um dos corvos mais velhos morreu. Claro, houve muita comoção, algo que outro corvo notou. E fingiu estar morto também. Sua atuação foi tão convincente que o guardião do pássaro acreditou e pegou seu cadáver. Nesse momento, o corvo ressuscitou do nada, mordeu o dedo do homem e, segundo a citação, explodiu em uma gargalhada grasnante de corvo. Mas me fala, por que ele fez isso? Parece que foi só por diversão, embora nem todos os corvídeos tenham os mesmos objetivos. Estas são pegas. Elas são parentes dos corvos e também se fingem de mortas. Só que o jovem exemplar deitado na grama só não quer voar para casa com seus pais. Veja só, ele não quer mesmo. Sem chance. Caramba, parece que eles estão acordando uma criança para a escola de manhã cedo. Sabe, quando você pede para dormir mais 5 minutos e nesse momento te puxam pela perna? Ué, era só comigo? Ou talvez essa jovem pega só quisesse fazer um show na frente de alguns turistas. Como ela sabia que havia turistas por perto? Na verdade é fácil, pois os corvídeos podem distinguir as línguas humanas. Enquanto estudamos esses pássaros também nos estudam. Em 2020, um estudo foi realizado na Universidade Particular Keio, durante o qual colocaram gravações em outros idiomas para corvos japoneses e os pássaros mostraram maior interesse na mesma hora. Mas por quê? Os corvos não podem simplesmente se interessarem por algo diferente sem ter algum objetivo. Mas os pássaros aprenderam a se aproveitar até dos turistas. Ao contrário dos moradores locais, eles estão mais dispostos a compartilhar comida, o que significa que podem ser usados. Basta se aproximar na hora certa. Mas uma das habilidades mais impressionantes dos corvídeos, e em particular dos corvos, claro, é a capacidade de falar. Hoje em dia, acredita-se que eles sejam capazes de pronunciar cerca de 10 vezes menos palavras que os papagaios, mas eles imitam a fala humana com muito talento. Além disso, reproduzem perfeitamente quaisquer outros sons. Apesar de os corvos não terem dentes, lábios ou cordas vocais, ou seja, tudo o que permite que os humanos falem, eles têm uma siringe, seu próprio órgão vocal, e isso é o suficiente, se bem que os cientistas duvidam muito que os corvos entendam pelo menos parcialmente o que dizem. Mas estamos lidando com as aves mais inteligentes do planeta aqui. Eu não ficaria surpreso se eles estivessem apenas ganhando experiência. Talvez os corvos estejam aprendendo pouco a pouco para um dia dizer algo muito importante para toda a humanidade? Me dá comida! Brincadeiras à parte, os corvídeos realmente têm muito potencial quando se trata de aprender, especialmente quando lhes são prometidos amendoins no caso de bom desempenho. O tecnólogo Josh Klein descobriu que é possível ensinar um corvo a trocar dinheiro por guloseimas usando uma máquina especial. Essas aves estabelecem rapidamente a conexão entre os amendoins e as moedas, entendem que o dinheiro deve ser colocado no buraco. Imaginem qual será o futuro desta pesquisa. Pelo que entendi, por enquanto, o Klein não fez experimentos com corvos selvagens. Mas se ele pudesse treinar esses pássaros também, os corvos poderiam virar... bem, membros dignos da sociedade. Ou serem usados para roubar moedas de outras pessoas. Tô só falando, mas eu estava aqui pensando... não é possível que com sua história de tantos séculos e seu intelecto incrível, os corvídeos nunca tenham sido vistos em nenhum crime até agora. Eu já comentei uma vez sobre por que pessoas muito inteligentes escolhem o caminho do crime. E os pássaros, por acaso, não são iguais? Ou melhor, não se importam? Mas aqui está! Em 2016, em Vancouver, um corvo apareceu na cena de um crime e roubou a faca de um criminoso. Ou seja, ele simplesmente pegou a arma, que era a prova mais importante, e voou para longe. A polícia teve que persegui-lo, mas o pássaro, aparentemente percebendo que estavam na cola dele, se livrou da faca. Para que um corvo precisaria de uma faca? Mas esse episódio com o roubo de provas não só atraiu a atenção das pessoas, elas também identificaram o pássaro. Se tratava de um corvo americano macho chamado Canuck, uma personalidade bastante conhecida em Vancouver. Ele foi criado por um morador local, por isso Canuck não tinha medo de humanos. Mas não só não tinha medo, às vezes ele também se comportava como um humano. Por exemplo, tentava tomar o café de alguém ou até mesmo pegar o metrô. Sim, o Canuck simplesmente entrou em um vagão em uma
estação, subiu no assento durante a viagem, procurou comida e depois desceu calmamente em outra estação. Mas também, voar para quê quando você é inteligente o suficiente para usar o transporte público? Além disso, quando você é inteligente o suficiente, percebe que é importante manter a limpeza, e não é Uai, seu app de vídeos curtos.